O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os sete estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: Nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que foram julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor de o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Pois Deus não é o Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, eu dizia para vocês no início da nossa celebração que já estamos no final do ano litúrgico de 2013. Se aproxima o final do ano das celebrações da igreja deste ano de 2013. Passado o próximo domingo, já celebraremos, no domingo seguinte, a festa, a solenidade de Cristo Rei do Universo, que coroa todo o ano litúrgico. E no domingo seguinte, já iniciamos o ano litúrgico de 2014, nos preparando, começando a nossa preparação para o tempo do Natal, com o primeiro domingo do Advento. E todos os anos, à medida que nos aproximamos do final do ano litúrgico, a igreja nos faz pensar sobre as realidades que nos esperam. A palavra de Deus que nós ouvimos na Santa Missa nos faz pensar sobre as realidades que nos esperam no futuro. E aqui está, meus irmãos, o que nos espera é a vida eterna. E nós somos cristãos porque acreditamos na eternidade. Aqui está o centro da nossa fé. Nós cremos fielmente que Cristo morreu e ressuscitou conforme as Escrituras. E ressuscitando, abriu para nós as portas da eternidade. Aqui está o centro da nossa fé. Meus irmãos, nós não acreditamos em Jesus, eu já disse isso para vocês algumas vezes, simplesmente porque ele falou coisas bonitas. Não é isso. Jesus não é um mestre entre os mestres desse mundo. Para nós, Jesus é o Filho de Deus, Deus eterno com o Pai. E que foi aquele que teve, que é capaz de nos salvar. Aquele que morreu e ressuscitou por nós, também nos tornando capazes de vencer o pecado e a morte. Eis o que nós cremos. Nós cremos que Cristo, repito, abriu para nós as portas da eternidade, ao se tornar vencedor do pecado e da morte, naquele domingo de Páscoa, domingo do qual nós fazemos memória a cada 8 dias, a cada domingo. Aqui está o centro da nossa fé. É nessa esperança que nós caminhamos, porque assim como Cristo ressuscitou dos mortos, também nós ressuscitaremos. Pela nossa participação no batismo em Cristo Jesus, pelo Espírito com o qual fomos selados, nós temos a certeza de que também nós, na força desse mesmo Espírito, com Cristo, viveremos eternamente. Aqui está. Eis a razão por que cremos. Eis a razão por que damos a vida por Ele. Meus irmãos, nós não deveríamos dar a vida por ninguém que não pudesse nos salvar.
damos a vida a Ele, a nossa juventude, damos a Ele o nosso tudo, porque Ele pode realmente ser o vencedor da morte em nós. Vamos acabar com essa história de que ser cristão é simplesmente ter Jesus. E muitas vezes muitos cristãos pensam isso. Jesus como mestre, aí está igual aos outros mestres desse mundo. Por isso que tem tanto cristão católico que lê tanta besteira por aí. É porque acha que é tudo igual. Tudo que fala de Deus, aí diz logo assim, tudo que fala de Deus, tudo que fala de coisa boa, serve. Não, muita coisa que fala de coisa boa leva para o inferno mesmo. Só um é aquele capaz de nos salvar. Cristo Jesus. Ele é a nossa ressurreição. Ele é a nossa vida. E é isso que nós lembramos nesse final do ano litúrgico. E veja bem, meus irmãos, quando a gente pensa na nossa vida, imaginemos que se nós vivêssemos nesse mundo com a consciência que nós temos de que vamos morrer, e se não existisse uma eternidade, se a finalidade da nossa vida não fosse viver eternamente em Deus, nós seríamos os mais miseráveis dos mortais. Porque o que adiantaria construir tanta coisa nesse mundo? O que adiantaria a gente lutar para ser melhor? O que adiantaria a gente lutar para ter uma vida digna, conquistar os sonhos, se um dia tudo iria se acabar? Observe que não faz sentido viver se a gente não tem a eternidade como um horizonte. Não faz sentido. Qualquer homem, qualquer mulher desse mundo, desde que seja honesto intelectualmente, mesmo que não creia em Cristo, nem no seu Evangelho, tem que se deparar com essas questões e se perguntar, e finalmente, para que nós vivemos? Será que vivemos para morrer? Eita, que destino triste, viver para morrer. A vida no passado é uma ilusão. É uma ilusão. Eu mesmo não queria viver assim, sem uma esperança, sabendo que tudo que estou construindo caminha para o nada, para a destruição. Mas nós não. Nós cristãos sabemos que o nosso destino é a eternidade. Nós sabemos que o nosso destino é ressuscitar e viver eternamente com Cristo. E como seria bom se nós cristãos tomássemos consciência disso. Porque a perspectiva de uma eternidade é que determina a nossa vida no tempo presente. Ter a vida eterna como um horizonte determina o nosso modo de viver e agir agora. Veja bem, nós escutamos na primeira leitura, tirada do segundo livro dos Macabeus, esse exemplo tão bonito desses 7 irmãos, que juntamente com sua mãe são colocados diante do rei durante a perseguição de Antíoco Epífanes IV, que perseguiu os judeus. E não só perseguiu os judeus, como os obrigou a zombar da própria religião. Nós escutamos aqui que ele queria obrigar esses irmãos a comerem carne de porco, proibida pela lei de Moisés, proibida pelos costumes judaicos. Mas observe o testemunho desses jovens. Os 7 não hesitam em entregar a vida na fidelidade à lei de Deus. Mas veja bem, eles não são fiéis à lei de Deus por serem fiéis à lei de Deus, não. O que motiva é porque eles sabem que existe uma vida após a morte. O que motiva a coragem deles, do testemunho, é a certeza da eternidade. Ele diz assim: tu, ó malvado, nos tiras desta vida presente. Um deles dizendo ao rei: mas o Rei do Universo nos ressuscitará para uma vida eterna, a nós que morremos por suas leis. Lembra, meus irmãos, aquelas palavras de Jesus: que não for capaz de morrer, de perder a vida, não é digno dele? Veja bem, esse jovem, bem antes de Cristo, já diz isso. Deus ressuscitará aqueles que são capazes de morrer para esse mundo. O rei poderia tirar a vida deles nesse mundo, mas o Rei do Universo, no qual eles acreditavam, poderiam lhe dar uma vida muito maior. Por essa razão, e a certeza de que a vida não poderia ser tirada de jeito nenhum, mas que Deus os recompensaria. O outro diz assim: de Deus do céu eu recebi esses membros, mas por causa de vocês eu os desprezo, porque eu tenho a certeza de que vou recebê-los de novo. Meus irmãos, que certeza desses 7 jovens, desses 7 irmãos, juntamente com a mãe. A mãe também não se
não fica temerosa, mesmo diante da morte dos 7 filhos, porque ela também é uma mulher de fé. Os olhos dela estão na eternidade. Meus irmãos, aqui está o segredo para a nossa firmeza na fé. O segredo para a gente não se perder no caminho da vida é manter os olhos fixos naquilo que Deus nos promete. Como seria bom que a eternidade e a certeza do que está reservado para nós, desde agora, motivasse a nossa coragem de dizer: nós morreremos para as coisas desse mundo. Nós morreremos e desprezamos as coisas desse mundo, as coisas do pecado, porque nós temos a certeza de que a vida não é um vale-tudo. Vamos comer e beber porque amanhã vamos morrer. Não, pelo contrário. Vamos viver bem, porque um dia morreremos e um dia viveremos eternamente junto de Deus. Um dia essa vida, como diz Paulo apóstolo, um dia a tenda desse corpo irá se desfazer e nós compareceremos ao tribunal de Deus. Por isso, Paulo, na segunda leitura de hoje, diz assim: que o Senhor dirija os vossos corações ao amor de Deus e a firme esperança em Cristo. Meus irmãos, os nossos corações devem se dirigir para essa certeza. Depois que passarem esses céus e essa terra, nós nos saciaremos com a presença de Deus. O veremos face a face, como nós cantávamos no Salmo. Mas, amados irmãos e irmãs, Cristo Jesus hoje, no Evangelho, nos fala claramente da eternidade. Observe os saduceus, que diz o Evangelho, e a gente sabe disso, os saduceus não acreditavam, não esperavam na ressurreição dos mortos, porque Israel era dividido em 2 partidos. Os fariseus acreditavam na ressurreição, os saduceus não. E eles faziam uma pergunta para Jesus, para colocá-lo à prova, para colocar essa história de ressurreição à prova. Diz assim: Jesus, uma mulher, existia 7 irmãos. E segundo a lei de Moisés, se um homem casasse com uma mulher e não deixasse filhos, o irmão que tivesse solteiro deveria se casar com a mulher para garantir a geração. Aconteceu que 7 irmãos, o primeiro se casou com a mulher, não teve descendência, aí foi o segundo casou com a mulher, não teve descendência, o terceiro, até completar os 7. Essa mulher devia ser muito boa, matou 7 maridos. Devia ser boa. 7 maridos. E os 7 morreram e não deixou descendência. Ela era boa mesmo. Então, eles perguntam, na ressurreição dos mortos, essa mulher vai ser esposa de quem? Se os 7 foram seus maridos. Aí Jesus dá uma resposta clara. Nesta vida, os homens e as mulheres se casam, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, neles se casam, nem eles se dão em casamento. O que Jesus está dizendo com isso? Meus irmãos, a vida futura não pode ser avaliada pelos critérios da vida presente, não. A vida futura não pode ser julgada pela vida presente. Não. O que os olhos jamais viram, o que o coração humano jamais sentiu, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Aí Jesus diz: já não poderão morrer, mas eles serão iguais aos anjos. Jesus está dizendo, na eternidade, meus irmãos, nós nos conheceremos. Saberemos quem fomos, saberemos quem são os nossos irmãos, nossos parentes, nossos amigos. Mas lá, já não existem mais as relações que nós experimentamos aqui. Os apegos do tempo presente. Lá Deus será tudo em todos. Lá o centro da nossa vida será apenas um, o nosso Deus. Por isso que seremos como os anjos. Afinal, os anjos vivem louvando e adorando o Senhor. Assim nós seremos no tempo futuro. É claro que a gente vai se conhecer, repito, uns aos outros, mas numa situação totalmente nova, não mais ligada aos laços desse mundo, aos apegos desse mundo, mas relações novas, onde Deus será o nosso tudo, onde Deus será aquele que saciará a nossa sede de paz, a nossa sede de felicidade. Amados irmãos e irmãs, eis a esperança que nos aguarda, aliás, a esperança que nos anima de uma promessa que é para o tempo futuro. Desde já, meus irmãos, como diz o apóstolo Paulo, todos vós que foste batizados em Cristo,
renascestes para as coisas do alto. Nós começamos a ressuscitar desde o dia do nosso batismo. Nós começamos a nossa eternidade desde o dia que fomos batizados. Começamos a ser como anjos. Agora entendam, começar a ser como anjos não é porque não gosto das coisas desse mundo, no sentido de ser, não me toque. Pelo amor de Deus, isso não. Nós já começamos a ser como anjos porque começamos uma experiência espiritual. Mas nessa carne, como diz a tradição cristã, no já e no ainda não. Já somos ressuscitados, mas na esperança. Ainda não somos plenamente. Começamos no batismo essa experiência da vida nova, do homem e da mulher novos. E caminhamos na esperança. Na medida que o tempo vai passando e a gente vai sendo destruído. Vamos sendo destruídos, vamos envelhecendo. E a gente não pode negar que o tempo acaba com tudo. O tempo acaba conosco. Mas São Paulo diz, à medida que o homem exterior vai sendo destruído, o homem interior vai sendo renovado. À luz da ressurreição de Cristo. Assim somos nós. Se fora é destruição, dentro o homem novo se renova. Eis o nosso destino. Já começamos a ressuscitar. E devemos caminhar firmes nessa certeza. Devemos caminhar firmes porque um dia, encerrados os nossos dias nesse mundo, ressuscitaremos na nossa alma. E no final dos tempos, também os nossos corpos ressurgirão para viver com Cristo na sua glória. Eis a nossa esperança, repito, eis a nossa certeza. Que essa certeza nos anime a viver, meus irmãos, com responsabilidade. Por isso nós não podemos fazer da nossa vida viver a vida de qualquer jeito, executar as missões que Deus nos confiou, de qualquer maneira, porque o que fazemos aqui já constrói a nossa eternidade. O que fazemos aqui já constrói o nosso céu. E a gente tem que dizer, pode construir também o nosso inferno, se a gente não corresponder à nossa dignidade de batizados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.